O voo da serpente emplumada, por Armando Cossani. Tradução do original em espanhol: El vuelo de la serpiente emplumada, México, Distrito Federal. No que me pediu que publique, há uma menção do tempo e do amor que eu, francamente, não entendo. Tenho me limitado a copiar à máquina os papéis que ele me entregou. Mas voltemos a ele. Capítulo 5. Como já o tenho mencionado, nunca soube seu nome, seu verdadeiro nome. Às vezes dizia que os nomes carecem de importância, que o verdadeiramente importante está mais perto de nós que nosso próprio nome, que é mais real que nosso nome. Dizia que os nomes são unicamente uma conveniência social, um meio de identificar-se. Às vezes dizia que se sentia identificado com certas e estranhas abelhas de Yucatán. Às vezes com um príncipe Kaneki, que havia sido amado por uma princesa Saknikté. Outras vezes soía dizer que seu amor pelo sol lhe urgia sentir-se do mesmo espírito que certo inca chamado Iahuar Huacac, cujas inquietudes ele havia compartilhado um tempo, pese em que entre ambos media-se o frio de uns quantos séculos. Outras vezes me confiava que estava enamorado da sabedoria de Ioannis e de alguma das coisas de Melquisedeque. Muito a miúde lhe ouvi comentar: o único que verdadeiramente importa é ser. Quando o homem é, o demais o tem por acréscimo. Em meus apontamentos daquela época encontro registradas algumas de suas palavras. O tempo, o desenvolvimento da vida e dos acontecimentos do homem é coisa que muito poucos tomam em conta, e que um número ainda mais reduzido é capaz de entender. A vida é um milagre em si mesma, porém nós raramente ponderamos sobre ela. Tomamos como certo muitas coisas que não são verdade, que deixariam de ser certas se lhe aplicássemos uma interrogação, um porquê. Não sabemos quem somos verdadeiramente, nem que é o que verdadeiramente somos. Que inclinações são as que realmente nos animam? Poucos são os que se convencem disto. A maioria crê que com o nome, a profissão e algumas outras coisas circunstanciais já o sabem tudo. Nossa maneira de pensar é, todavia, muito ingênua. Muito do que os homens atribuem à educação moderna há de buscar-se nas profundezas da psicologia mais pura, que é algo que se há perdido. Mas também ocorre que há muitos psicólogos que não entendem nem sequer as coisas que eles mesmos dizem. De outro modo, já faria tempo que haveriam descartado a psicanálise. A ciência ordinária não crê nem aceita o milagroso porque não é verdadeiramente científica. Há homens da ciência que ocasionalmente, e por razões morais, ocorrem falar do espiritual, mas nem sequer se detém a ponderar no que é a matéria em si. Há homens supostamente espirituais que não percebem a transcendência do que Jesus Cristo disse a Nicodemos, e que o Evangelho registra com estas palavras: se vos tenho dito coisas terrenas e não crestes, como crereis se vos disser as celestiais? É que a ciência não quer aperceber-se que nas palavras, nas parábolas, nos milagres e em todos os feitos conhecidos de Jesus Cristo, há muito mais ciência que o que ordinariamente podemos imaginar. Devido a isto, a filosofia que conhecemos se baseia em ingenuidades anticientíficas, assim como a religião cristã que conhecemos está em discórdia com as principais verdades que ensinou Cristo. Mas não devemos desesperar-nos. Há aqueles que têm as chaves da verdadeira ciência, e seus conhecimentos são exatos e precisos, e não pode alguém equivocar-se com respeito a eles. A única dificuldade radica-se em que a esta ciência
e a estes conhecimentos, ninguém chega por casualidade. Deve-se buscá-los com afã e preparar-se a si mesmo durante muito tempo. Porém, todos podemos pôr-nos em contato com estes homens. Podemos tomar contato através de suas ideias. E, sobretudo, mediante o esforço que façamos por compreendê-las. É o esforço sincero o que vale. Há muito disso, especialmente na literatura. Poucos suspeitam que um livrinho que custa só uns quantos centavos contém os ensinamentos mais maravilhosos que alguém possa desejar. Como digo, pensamos muito ingenuamente. Melhor dizendo, não sabemos como pensar. A ciência e a filosofia, por exemplo, utilizam meios que, se ponderassem sobre eles, os convertiriam em finalidades. Um desses meios se conhece com o nome de intuição. A ciência ignora o quanto deve à intuição. Igual coisa ocorre com a filosofia. Trata-se de uma gama ou velocidade distinta da função da inteligência humana. O mesmo podemos dizer da arte e da religião. As revelações em que se baseia o dogma religioso são algo que todos os teólogos querem produzir, sem perceber que, na velocidade em que trabalha a razão comum, se torna um material impossível de se produzir. Que livrinho é esse que custa poucos centavos? Perguntei. O Sermão da Montanha. É a soma dos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus. Por que a religião nada diz sobre isto? Meu amigo me olhou e sorriu. A religião não observa que seu erro consiste justamente no conceito que tem de religião. No entanto, para poder entender a verdade desse conceito, é preciso descartar o conceito comum. Fiquei pasmo ante semelhante cantilena. Mas você é obviamente um homem religioso. Como pode dizer isso? Veja você, me respondeu. Você não pode sair do ataúde em que lhe há metido sua educação, seu conceito de moral religiosa, etc. Muitos homens ocorrem notar a possibilidade de sair do ataúde. E entenda você a palavra ataúde literalmente. Colocam a cabeça por cima da borda, mas a ideia de liberdade que vem os assusta. E logo se voltam a meter em seu ataúde. E até fecham a tampa com parafusos, para que nada perturbe seu sonho. Mas por que me disse você que a religião é um conceito errado? Religião significa religar. E nada há que se religar porque nada há no universo que esteja desligado de algo. Contudo, devemos representar as coisas como se estivessem desligadas devido às limitações de nossos sentidos e do entendimento que derivamos desta limitação. Como poderia conciliar-se o conceito de religar com o que afirma o mais elemental do catecismo, por exemplo, de que Deus está no céu, na terra e em todo lugar? Ou aquela outra afirmação de um dos pais da Igreja, o apóstolo Paulo, que disse: em Deus vivemos, nos movemos e temos nosso ser. Então, o que é que há que fazer? Dar-se conta do que significa a palavra universo. Esforçar-se por elevar a inteligência àqueles estados de agudeza em que estas ideias são coisa viva. Muito obrigado por assistir ao nosso canal. Se gostou, se inscreva, deixe seu like e compartilhe, por favor. Acima há um link de um livro grátis, Hercólogos, que ajuda a ter um melhor entendimento da vida.